pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Otávio Augusto, eu sou trader já fazem uns 15 anos. Eu também tenho formação como cientista de dados. Eu tô terminando um MBA em engenharia financeira na USP. Sou papai de um menininho e de uma menininha, papaizinho fresco, ainda não tô dormindo a noite toda. Eh, e como eu já disse no vídeo anterior, agora a gente vai falar sobre a VWAP, mas a VWAP ancorada. É Anchored VWAP. Então, bom, a VWAP tradicional, ela é uma média ponderada, dos preços num período, né. A gente tem VWAP diária, VWAP semanal, mensal, enfim, em um período. Ela é muito boa, muito utilizada, funciona realmente muito bem, mas a gente tem a VWAP ancorada, que a gente ancora ela em um movimento não, em um ponto interessante no gráfico. O que que é esse ponto interessante, né? Um gap, um fundo relevante, um topo relevante, um rompimento, um candle gigante de volume muito acima da média. Então a gente tem que ancorar. Então, ela não é tão automática quanto a VWAP, porque ela ela depende muito de onde a gente ancora ela. Então, a qualidade da VWAP ancorada, ela vai ser muito relevante, assim, de onde você ancorou. Se você ancorar a VWAP em qualquer lugar, ela vai ser só um erro, só um barulho, assim, não vai ser relevante esse lugar. Então tem que ancorar. Então, assim, é importante ver esses lugares, tá. Gaps são ótimos, tá, para ancorar VWAP e fundos e topos. Tem outros lugares, como eu mencionei, volumes grandes, rompimentos, enfim, mas eu particularmente prefiro utilizar ela, nos gaps e fundos e topos, tá. Eu vou olhar para cá, que é onde está meu prof, meu monitor. Eu vou já me deram essa dica, eu vou ver, em algum lugar para deixar a câmera, assim, mais retinha, para eu poder olhar de frente enquanto a gente fala aqui no Profit, né. Mas vamos lá. Bom, como sempre, vamos começar aqui, onde eu encontro esta a VWAP da Kestlin. A VWAP ancorada, Anchored VWAP, né, então VWAP ancorada, a VWAP Kestlin, tá aqui, certo? Gratuita também. Então legal. É uma VWAP ancorada, certo? Vamos lá. Eu vou então adicionar a VWAP ancorada. Um detalhe importante aqui, deixa eu ver. Editor de estratégias, aqui que estava recente, vai lá. Ó, então aqui na VWAP ancorada, tem essa parte importante aqui de filtro, tá? Então zero é qualquer ativo, então quando eu deixar esse filtro ativo aqui, que é um dos inputs que a gente tem que colocar, ela vai aparecer em qualquer ativo. E daí como mini dólar, 2 mini índice, 3 dólar cheio, 4 índice cheio. Por que eu fiz isso aqui? Porque às vezes eu queria usar a VWAP ancorada em gráficos diferentes e muda a posição. Como eu disse, você tem que ancorar ela em um lugar. Então, assim, se eu usasse para qualquer ativo, eh, ela ia aparecer para qualquer ativo, então ia estar em lugares diferentes, ia ser uma linha irrelevante em outros ativos, mas que é relevante, por exemplo, no dólar. Então eu precisava colocar esses filtros. Vamos lá, eu vou então adicionar ela já aqui e chega de papo, né, vamos ao que interessa, que é esse VWAP, e vou inserir no gráfico. Eu vou colocar 2 já, porque eu vou mudar a data aqui de um, tá, mas ele vai aparecer um só por enquanto, certo? Então, olha, como tudo, assim, não sei se é novidade para vocês ou não, mas tanto essas linhas, quanto o suporte e resistência, elas são regiões, né, são regiões, então funcionam não como um vidro que passou, quebrou, mas mais como uma grade de uma grade aí que a gente vê nas fazendas que segura a boiada toda, ela estica, mas não rompe. Ou às vezes rompe, né, mas é isso, é uma região, enfim. Vamos lá, essa primeira VWAP aqui, eu coloquei ela
no gap, certo? Então, dá até pra pôr ela no outro dia aqui, eu coloquei dia 8, é dia 8 mesmo, né? Deixa eu ver aqui, é dia 8. Certo, coloquei ela no aqui, dia 8 ela começou realmente aqui. Não sei por que no diário ela não tá aparecendo realmente no dia 8, começa no dia 9 a printar, mas beleza, ela está ancorada no dia 8, tá correto aqui. Aqui no 15 ela também aparece, mas ela tá aqui embaixo, tá. Então o 15 tá meio relevante, deixa eu pôr, sei lá, assim, 2 horas aqui, beleza. Tá. A outra, que eu queria colocar é aqui, vamos colocar ela na mínima que foi dia 11, 11/5, 11 horas, vamos lá, então dia 11/5, 11 horas. Dia 11/5, 11 horas sou eu. Então vamos aqui, eu vou colocar mês 5, dia 11 às 11 horas. Ok. Beleza, então temos a segunda VWAP aqui que foi num fundo, vamos ver a aparência só, vou dar uma trocada aqui pra gente ver algo diferente, essa aqui cara, azul claro, vamos lá. Ok. Esse azul claro não sei não, hein, mas beleza, azul claro. Vamos lá, azul claro. Então tá, a primeira VWAP, essa aqui, que foi colocada já nessa data, que é a data que eu já tinha colocado ali no código, é desse gap. Então eu posso ancorar ela aqui, como posso ancorar ela aqui, tá, no nesse último preço, eh, s é meio igual, assim, não muda muito, tá. E o que que essa VWAP ancorada ela tá vendo, né. Eh, Essa VWAP ancorada, ela vê mais ou menos assim, quando o preço está negociando acima da VWAP ancorada, o preço está negociando acima do preço médio ponderado desde a âncora, certo? Que é isso que é uma VWAP, um preço médio ponderado, só que agora é desde a âncora, não é o mensal, o semanal do dia, então é desde a âncora. Então ele grava essa âncora, essa parte importante que aconteceu no gráfico e mantém. Então vou mostrar aqui para vocês essas 2 aqui que eu estava utilizando, nesses últimos dias de trading no dólar, para a gente ver aqui. Então, olha só que interessante, o veio esse primeiro quando o dólar fez esse fundo, né, que realmente foi um fundo, quando ele voltou para cima a gente conseguiu reconhecer como fundo, ele voltou para cá e veio testar essa VWAP que veio desde o gap. Então, quando tá para baixo, né, então tá para baixo, significa que o preço está trabalhando abaixo do custo médio, ponderado deste gap. Então, basicamente, o que que significa? Significa que todos aqui, todos que estavam vendendo, que venderam o player ou os players que criaram esse gap aqui, que, meu Deus, foi um gap enorme. Então, assim, eles estão com preço médio mais ou menos aqui. Não um player específico, né, é o geral, é ponderado, do mercado, vamos dizer. Mas então, o que significa o preço estar abaixo? Significa como o custo deles está aqui, esse pessoal ainda está dominando, ainda está ganhando dinheiro, certo? Alguns deles provavelmente, realizaram aqui, ó, o preço tentou voltar, mas foi defendido: "Não, a gente ainda quer continuar para baixo". Ótimo, veio para baixo, fez realmente o fundo, mesma coisa aqui, ó, vamos realizar, e aqui, depois dessa realização, olha só que interessante, era para o preço ir embora, mas ele voltou. Pode ser defesa, pode ser, o pessoal tentando, alguns deles tentando trazer para baixo ainda, mas o que indica aqui, depois já essa lateralização, o que confirmou depois que essa subida é que veio uma veio uma absorção, assim, né. O pessoal que estava vendido começou a desfazer dessa posição, porque talvez o mercado iria subir realmente, que foi o que aconteceu aqui, e veio testar de novo e está subindo. Então, basicamente existia aqui depois desse gap um regime em que os vendedores, né, então os ursos estavam aqui vencendo, e aqui para cima, a gente pode ter então os touros vencendo, e agora a VWAP que fazia uma pressão aqui para baixo funcionando como resistência passa a ser um suporte, aqui para cima, né, por bipolaridade. Então eventualmente, aqui a gente vê gaps, mas eu coloco no diário, tá, pessoal? Então assim,
isso se torna um ponto importante, do gráfico, que você pode utilizar na hora de fazer seus negócios. No vídeo anterior do oscilador de polaridade, eu comentei dessa região aqui, que, pô, eu tinha uma VWAP ancorada que estava nessa região aqui, então ele veio e estava brigando nessa região de VWAP. Como vocês podem ver, não é exato. Ah, eu posso pegar aqui, nossa, olha, o preço veio exatamente aqui e voltou, nessa aqui que a gente colocou do fundo. Mas assim, região, eu utilizo isso aqui muito para ter uma noção de, os vendedores estão realmente fazendo pressão mais do que os compradores, eles estão com o preço médio nessa região, desde este evento forte, e aqui eles estão pode ter briga, porque essa galera que estava enxergando isso no dólar, talvez ainda tenha interesse que isso continue dessa forma. Enfim, isso me ajuda a posicionar bastante, diversos tradings, tá. Então assim, aqui, espero que fique claro, dá para usar para outras situações, mas eu quero dizer, o indicador não foi feito para decidir por você, não é um indicador, hã, é para utilizar como uma VWAP, só que desde esse evento importante, você consegue ancorar essa VWAP em um evento importante. E ela não vai decidir por você, o trader vai ter que continuar, a gente vai ter que continuar olhando, entendendo, mas é para entender um pouco mais do mercado, desses players, de, pô, esse mercado realmente, aqui os vendedores, ó, estão defendendo, estão fazendo, o custo médio deles estão mais ou menos por aqui, e também para quando tá os compradores na frente. E você pode ancorar em outros lugares, é que se a gente for ancorar aqui, ele vai ficar muito distante, se eu for trazer no diário para trazer no topo aqui, né. Então esse topo aqui acho que foi não, esse qual topo que foi da vitória do Trump? Vamos ver aqui, espera aí, USBRL, aqui, diário, pelo amor de Deus, isto, aqui do Trump. Então, quando o dólar parecia que ia para a lua, Trump venceu, porque, até deixei anotado aqui nessa questão, porque para os Estados Unidos é muito ruim também que o dólar esteja muito alto, porque ele não, por exemplo, para o agro deles não fica tão competitivo, né. Imagina, o cara tá vendendo uma soja para fora e o cara dos Estados Unidos tem que pagar em dólar os funcionários, as coisas, os insumos, né. Aqui no Brasil já é diferente, a gente exporta com dólar, paga as coisas aqui dentro em real, então, hã, para o americano ficar competitivo em relação a isso, hã, era importante. Enfim, se eu colocar a VWAP para cá, para não perder o compasso, eu ia ficar muito longe, ela ia ficar uma VWAP às vezes meio não tão relevante. Mas também dá para colocar, tenho certeza que quando o preço chegar lá nessa região vai acontecer alguma coisa, seja ter que ter um volume grande para romper ou realmente rolar uma defesa. Mas é isso, pessoal, acho que o que eu tinha para falar da VWAP ancorada é isso. Eu posso entrar mais a fundo depois, vocês que comentem aí, esse vídeo é só para explicar realmente o indicador. Talvez faça um explicando um pouco mais a fundo a própria VWAP, e daí talvez, a gente entre também na VWAP ancorada de novo, que faz sentido. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês, por assistir o vídeo, e até a próxima. Valeu, pessoal, bons trades, hein.